Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então, dando prosseguimento às nossas discussões sobre o romance urbano romântico, vamos falar um pouquinho então de Lucila, que é um romance lá de 1862. No vídeo anterior a esse eu falei um pouquinho sobre o Diva, que é um romance de 64, e eu resolvi fazer essa inversão justamente porque me parece que este romance aqui de 62, ele se aproxima muito mais de escolhas estéticas que seriam próprias do realismo. Então, para poder fazer uma linha do tempo um pouco mais contínua, digamos assim, eu resolvi fazer essa inversão. Então, nesse sentido, esse daqui é um romance que ele fica entre aquela idealização do amor romântico e uma crítica que seria própria lá dos realistas, que é uma crítica a uma sociedade em que o próprio corpo da pessoa se tornaria ou se tornara um produto. Porque aqui nós estamos diante de um romance que fala da história de amor entre um rapaz recém-chegado na corte e uma prostituta. E de como que o amor vai ali, digamos, salvar o destino dessas duas pessoas. Bom, é importante dizer, antes de eu falar efetivamente do romance, é importante dizer que antes de escrever aqui o Lucila, o Alencar ele passou um bom período de tempo escrevendo peças de teatro e mantendo lá a sua coluna nos jornais cariocas. E eu estou falando isso porque, como ele tinha acabado de sair do teatro, então, para poder escrever aqui o Lucila, você tem um dado muito curioso que é, esses personagens aqui, eles são muito mais bem desenvolvidos, e os diálogos aqui, eles são muito mais diretos. Então, você perde um pouco daqueles floreamentos que são próprios do Alencar, e isso dá à escrita desse autor um viés muito mais maduro, sabe assim? Então, são personagens muito mais concretos, muito mais verossímeis, e são diálogos também muito mais verossímeis. E isso tudo por conta, acredito eu, desse deslocamento dele do romance para o teatro e depois do teatro novamente para o romance. Então é muito curioso pensar como que essa estrutura teatral, mesmo na disposição desses personagens aqui em cena, digamos, vai aparecer aqui no romance. Essa ideia toda de que eles estão representando um papel para a sociedade e de que esse papel ele vai ser recompensado, ele vai ser punido dependendo do que a pessoa faz, de como a pessoa desempenha o papel. E tudo isso novamente se liga àquela ideia do romance pedagógico que eu falei um pouquinho quando estava falando lá de Diva. Mas enfim, do que é que vai falar esse livro? Ele vai falar então da história desse rapaz, que vai ser o narrador aqui da história, dentro daquele sistema todo que o Alencar cria de pseudônimos que se interrelacionam entre um livro e outro. O Paulo ele acabou de chegar do Recife na corte, né? Então ele está ali na cidade do Rio de Janeiro, está ele com um amigo, quando ele vê passando por um carro, por uma carruagem, né? Uma moça, e ele se sente assim, extasiado com a beleza daquela moça e ele quer saber quem ela é. O amigo tenta dar uma desconversada, só que no dia seguinte, os dois estão ali numa igreja numa festa muito famosa naquela região, que é a festa da Glória, que acontecia ali numa igreja, e com quem ele se depara? Com a tal da moça. E essa moça ele vem a saber então que se chama Lucila e que ela é a maior e melhor e mais luxuosa dentre todas as prostitutas daquele período. Só que isso não diminui o amor dele. Na verdade, isso desperta ainda mais esse interesse nele, de modo que ele vai procurá-la. Então você tem já um primeiro dado que aponta para essa contradição inerente a essa estrutura, que é uma contradição planejada pelo Alencar, não é uma contradição que desmereça o livro ou coisa do tipo, muito pelo contrário, que você tem a figura de uma cortesã em um ambiente que é totalmente voltado para o campo religioso, que é uma festa dentro de uma igreja, né? A festa da glória. Então você já tem esse indício dessa dubiedade da estrutura narrativa quando você pensa no lugar onde essa moça aparece e aonde ela vai conversar com o Paulo pela primeira vez. Muito bem, ele descobre que ela é uma prostituta e ele passa então a frequentar a casa dela com uma frequência cada vez maior. Só que ele começa a perceber que tem algo nela que é diferente do que tem nas outras moças. Ela é muito sensível, não só a todo esse envolvimento entre os dois,
mas ela é uma pessoa muito sensível com relação à própria condição enquanto prostituta. Ela sabe muito bem qual é o lugar dela naquela sociedade e ela sabe que é justamente por conta desse lugar que eles não podem ficar juntos por muito tempo. Nesse romance tem uma das cenas que eu acho mais bem construídas na história da nossa literatura, que é a cena em que a Lucila ela está ela foi convidada junto com outras mocinhas ali também prostitutas para ir na festa de um sujeito chamado Sá. E daí o Paulo, evidentemente, ele está ali naquela festa e você tem uma cena muito assim incrível, que é a cena da Lucila dançando ali a dança dos sete véus ou coisa do tipo. E é uma cena extremamente erótica e é uma cena em que uma cena que ao mesmo tempo que tem um teor de erotismo, tem algo ali digamos, da corrupção moral e espiritual dessa personagem. Tem um momento em que parece que ela está sendo ali possuída e ela fala que ela gosta que as pessoas pensam que ela que o nome dela se aproxima muito ao nome de Lúcifer, esse tipo de coisa. Então veja que é muito curioso essa cena, que lembra bastante de uma orgia. Dentro da construção do romance, ela demarca ali uma mudança na perspectiva dessa personagem. Mas enfim, o fato é que durante um desses encontros que a Lucila tem, que a Lúcia, né, tem ali com o Paulo, ela vai acabar contando um pouquinho a sua história. E daí a história dela acontece mais ou menos o seguinte. Em 1850, e isso é um dado histórico, em 1850 teve um surto de febre amarela no Rio de Janeiro. Eu acho que eu já comentei um pouquinho sobre isso com vocês em um vídeo aí para trás, que até o Gonçalves Dias pegou febre amarela nesse mesmo período. Pois bem, nesse surto de febre amarela, os pais da Lucila e os irmãos da Lucila acabaram ficando doentes, e ela foi a única que ficou saudável dentro da família. Então ela era a única que podia fazer alguma coisa para salvar a família daquela situação. E a solução que se apresenta primeiro a essa moça é a prostituição. Então ela começa a sair primeiro com um vizinho, que é o Sr. Couto capitalista, como é descrito aqui no livro. E é muito interessante porque esse Sr. Couto ele vai aparecer em outros momentos da história. Ele vai, inclusive, estar dentro dessa cena da dança aí dos sete véus na casa do Sá. Então a Lucila, sendo introduzida nesse mundo pelo Sr. Couto, ela começa a se prostituir para conseguir dinheiro para poder salvar ali aquela família, porque vamos nos lembrar que naquela época uma mocinha não poderia trabalhar. Enfim, quando os pais se recuperam e ficam sabendo do modo como ela conseguiu esse dinheiro, eles acabam expulsando ela de casa e ela, para não dar mais vergonha para essa família, ela acaba então forjando a própria morte e acaba trocando de nome. E aí nesse momento a gente fica sabendo que o verdadeiro nome da Lucila é Maria da Glória. E isso é algo muito importante para o desenvolvimento da história também e para o aprofundamento dessa personagem. Mas enfim, ela vai então trocar de nome, agora ela não é mais Maria da Glória, ela é Lúcia, eu ia falar ela é Lucila, mas enfim. Ela é a Lúcia e é como Lúcia que ela muda lá para a corte para poder, enfim, ter uma vida extremamente luxuosa às custas do próprio corpo. Então veja, para além de uma história bonitinha de amor, etc., você tem uma crítica muito grande aqui, porque querendo ou não, a Maria da Glória, ela faz tudo aquilo que ela faz por amor. Então você tem esse primeiro dado, que é a tensão entre um corpo marcado pela devassidão, que é o corpo da Lúcia, e o espírito extremamente puro, que é o espírito da Maria da Glória, convivendo em uma mesma pessoa. E a crítica do Alencar vem justamente porque é essa sociedade da corte ali que permite, que permite não, mas que obriga que essas moças tenham que se prostituir para conseguir uma vida de luxo ou para conseguir ajudar a própria família, como é o caso lá da Maria da Glória. Muito bem, então a história ela vai se passando no desenvolvimento do relacionamento entre a Lúcia e o Paulo, e à medida em que o romance avança, o Paulo vai começando a descobrir essas várias coisas do passado da Lúcia. E mais do que isso, a gente vai acompanhando a mudança da personagem, né? A mudança da Lúcia. Porque como ela ama muito o Paulo, ela resolve deixar de lado a sua vida como prostituta. E daí então ela vai se mudar para um bairro um pouco afastado ali do centro, desse centro urbano. Então você veja que você tem aí
Um segundo dado que é muito curioso, que é o ambiente urbano, ele é um ambiente ali que vai corromper não só o corpo dessa jovem, porque afinal de contas ela está se prostituindo, mas também o próprio espírito, porque a partir do momento em que ela muda dali, ela não só deixa de se prostituir, como ela adquire um aspecto extremamente virginal. Então é muito curioso porque tem um momento que ela é descrita como se ela fosse uma santa ali. Então veja que quando ela muda de cidade, quando ela muda de bairro, ela muda de nome, porque agora ela não é mais a Lúcia, ela é novamente a Maria da Glória, e ela muda mesmo de comportamento. E essa mudança de comportamento é algo que, na minha opinião, é algo que aproxima muito este livro aqui daqueles ideais do realismo. Então veja que nós temos aqui uma personagem muito mais complexa do que é, por exemplo, lá a Emília, que é a personagem principal do Diva, que foi o livro que eu falei no vídeo anterior a esse. Porque no caso da Emília, há uma mudança na personagem, só que é uma mudança física. Aqui nós temos uma mudança que é uma mudança mesmo psicológica dessa personagem. Então quando ela deixa de ser Lúcia e passa a ser Maria da Glória, ela está se distanciando daquela figura satânica, que é aquela que ela gostaria de ser associada, que é com Lúcifer, e se aproxima muito mais de Maria e dessa imagem mais virginal. E daí você tem aquela ideia de que mesmo quando você pensa nela enquanto uma personagem que se liga a Lúcifer, Lúcifer ele é por si só uma personagem muito complexa, muito ambígua. Na verdade, Lúcifer é mais complexo e mais ambíguo do que o próprio Deus. Porque eu não sei se você já parou para pensar isso. Porque Lúcifer, apesar dele ser o malvadão da história toda, segundo consta nos autos aí, o Lúcifer ele já foi bom. Ele não é como Deus que sempre foi bom. Então Lúcifer seria um personagem do realismo, enquanto Deus seria um personagem do romantismo. Sabe? Então é muito curiosa essa escolha do Alencar por ligar a Lúcia a essa persona tão complexa que é o diabo, porque ele por si só já carrega em si essa ambiguidade. E essa ambiguidade vai aparecer em vários momentos aqui ao longo de todo esse romance. Então veja aqui, como eu disse para vocês, o Alencar ele vai aqui se inserir dentro daquela ideia toda da ânsia topográfica, mas ele já vai, sobretudo aqui no Lucila, ele já vai adiantar muita coisa que viria depois lá com o realismo, sobretudo no que diz respeito a essas críticas, porque aqui ele não vai colocar uma sociedade idealizada para o Brasil. Ele vai apontar uma idealização, mas ainda assim ele é capaz de se distanciar o suficiente para poder apontar também as várias mazelas daquela sociedade que acabam corrompendo não só a si própria, mas também aos seus habitantes, enfim, fazendo com que uma moça tão pura quanto a Maria da Glória se transforme em uma prostituta, como é o caso lá da Lúcia. Enfim, fica aqui a dica de mais este livro incrível. Para mim, este é o melhor romance do Alencar, esse é o que eu mais gosto e o que eu li mais vezes. Enfim, e fica aqui então a dica de mais este livro, certo? Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Senhora, para poder fechar aí essa ideia toda da ânsia topográfica quando a gente fala do romantismo e poder partir para diante então para falar dos romances realistas da literatura brasileira. Certo? É isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!